nono ano, hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, tá? Um livro de produção de texto. Hoje nós vamos iniciar a unidade 2, tá? O terceiro capítulo, artigo de opinião. Então, nós estamos vendo essa imagem aí que aconteceu na Venezuela, tá? Em Caracas, no dia 19 de abril de 2017. Essa é a marcha contra o presidente Nicolás Maduro e a crise na Venezuela, tá? Então, a gente pode fazer, num primeiro momento, pensar, nossa, por que tantas pessoas reunidas, né? É justamente para manifestar, colocar a sua opinião, dar a sua opinião contra esse governo, tá bom? No dia a dia, de que forma você se manifesta sobre um assunto importante? Hoje a gente vê, né, que muitas pessoas elas colocam, elas dão a sua opinião nas redes sociais, tá? Lembrando que isso é muito válido. Eu posso me posicionar, sim, né, sobre os temas, sobre a nossa atualidade, o que está acontecendo no nosso governo, mas sempre com muito respeito, tá? Então, fica essa dica. Artigo de opinião, contextualizando. Neste capítulo, você vai ler um artigo de opinião sobre a inclusão de cotas na Universidade de São Paulo, a USP. Antes disso, conheça um pouco mais sobre o jornalismo opinativo e a importância da USP. Embora a opinião esteja ligada à imprensa desde o seu surgimento, o jornalismo optativo como gênero se firmou no século XVIII, principalmente a partir das lutas da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. Uma revista ou um periódico que é composto por variados periódicos é o que são lançados todos os dias, tá? Por variados textos de diferentes gêneros, entre eles o opinativo, que abrange aqueles que transmitem as impressões de seu autor, diferentemente dos gêneros informativos, por exemplo, que apenas noticiam ou informam um fato ou um acontecimento. A opinião presente nesses textos pode ser atribuída a diversos sujeitos, ao próprio jornal, como no editorial, ao jornalista, como em resenhas críticas e crônicas, tá? A colaboradores especialistas, como em artigos de opinião, ou ao leitor, como na carta do leitor. O leitor pode escrever para esse jornal, para essa revista, se posicionando a favor ou contra uma reportagem, um artigo que tenha sido publicado nesse jornal, tá? Os assuntos tratados por eles podem ser os mais variados, desde que o autor tenha conhecimento para falar sobre o tema. Por ser um gênero em que o autor expõe suas impressões sobre algo, um de seus elementos mais importantes é a argumentação. Por isso, esses textos podem influenciar o leitor a formar opinião a respeito daquilo em que o autor trata. Dessa forma, é essencial que o autor transmita suas ideias de forma ética, sem manipular informações, para que propicie um debate saudável e justo. Tá? Vamos ler aqui um pouquinho sobre a USP. Criada em 1934, a USP é uma das mais importantes universidades do Brasil, localizada na cidade de São Paulo em 2017. Foi eleita a segunda melhor universidade da América Latina. Para conhecer mais sobre a USP, acesse o site, tá? Então, eu tenho o site aqui. Vocês já ouviram falar em cotas sociais e raciais? E por que elas são tão discutidas atualmente? Então, gente, cotas é um número de vagas destinados a negros, né? Eu tenho as cotas sociais também,
Deixa eu ver aqui, está um pouquinho pequenininho aí, tá? As cotas sociais são uma política de reserva de vagas no mercado de trabalho, nas universidades ou nos órgãos públicos, destinadas a estudantes de escolas públicas, tá? Já as cotas raciais são uma política de reserva de vagas para estudantes negros, pardos ou indígenas de escolas públicas, tá? Então, eu pego o número de vagas e reservo. É importante, gente, a gente entender a questão do direito, né? Dos direitos dos estudantes, das pessoas. E a gente sabe, é uma questão de oportunidade, que nem todos têm a mesma oportunidade, a mesma estrutura para conseguir só estudar, tá? Então, é importante ressaltar isso aqui. Eu tenho um texto, gente, de opinião falando das cotas na USP, tá? Só que eu tenho uma opinião a favor dessas cotas e eu tenho uma opinião contra. Então, vamos lá. A seguir, você lerá dois artigos de opinião que tratam de um assunto bastante atual e amplamente discutido nos jornais, revistas, sites e redes sociais. O fato de, a partir de 2018, a USP passar a oferecer parte de suas vagas pelo sistema de cotas, tanto sociais quanto raciais. Os textos a seguir trazem opiniões e argumentos diferentes sobre esses assuntos, tá? Então vamos lá. Eu vou ler alguns parágrafos, tá? Se quiser dar uma pausa, ler com calma. O Conselho Universitário da USP deu um passo histórico nessa semana, ao aprovar a reserva de vagas para alunos de escolas públicas e para autodeclarados pretos, pardos e indígenas. A mudança passa a valer a partir do próximo ano, nos cursos de graduação. A discussão trouxe à tona o conflito entre duas visões: restringir a seleção aos mais bem colocados no exame do vestibular, ou seja, só vai entrar quem conseguiu uma boa colocação, ou também levar em conta o papel social da universidade. A decisão sem precedentes revela a convergência de opinião ao redor de duas premissas. A primeira é a necessidade premetente de aumentar a inclusão social, pelos seus efeitos práticos e pelo elevado simbolismo. Igualmente importante foi a crescente convicção de que o desempenho acadêmico dos estudantes incluídos pode ser equivalente ou até mesmo melhor ao dos selecionados apenas com base nos resultados. As novas regras serão aplicadas de forma escalonada, né, por escalas. No ingresso de 2018, serão reservadas 37% das vagas de cada uma de nossas unidades, progredindo até 50% das vagas por curso e turno. Nessas porcentagens incidirá o percentual de 37%, para estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, índice equivalente à proporção desses grupos na população do nosso estado. Então, a gente vê aí no início uma colocação, uma opinião totalmente a favor, tá? E para eu me colocar a favor, eu tenho que criar argumentos. Então, ele fala assim, peraí, esse estudante ele também pode ter um bom resultado, ele pode ter um bom desempenho, tá? Nessa reserva são somadas as vagas dos dois processos de seleção da USP, o vestibular da FUVEST e o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, tá? Que possui abordagens e abrangência diferente, tá? Então, ele continua falando: nossos estudantes serão educados em um ambiente acadêmico que privilegia a diversidade, ao invés de ser socialmente segregado e culturalmente monótono, né? Ou seja, não vai abranger só pessoas de uma condição social, tá bom?
O aumento da inclusão social acarretará, no entanto, acréscimo de gastos com a formação e permanência estudantil, né? Tem moradia, o transporte, a alimentação, porque o estudante, quando ele entra com cota, ele precisa de uma bolsa para ele conseguir se manter nessa faculdade, tá bom? Mas aí vai falar, ó, que vão constituir uma comissão para arrecadar fundos, para conseguir gerir esses gastos, tá? E ele finaliza. A implantação de reserva de vagas sociais e raciais se configura com mais um marco na história da universidade, num período de transição e de mudanças. Estamos derrubando os muros da USP, convidando a população, né, e aproximando da sociedade. Agora nós vamos ver uma opinião contra, tá? A USP está correta em adotar cotas sociais e raciais? Boas intenções, maus resultados. Então, essa pessoa aqui ela vai defender que o aluno, por vir de uma escola pública, ele pode não estar tão bem preparado. O que o outro já falou que é um erro. Ele pode sim estar e com uma capacidade até maior, tá? O Conselho Universitário da USP aprovou nesta semana a adoção de cotas sociais e raciais em seu processo de seleção até 2021. 50% de suas vagas devem ser preenchidas por estudantes de escolas públicas. Dentro dessa cota deverão ser reservadas vagas para pretos, pardos e indígenas, como a gente viu no outro texto, tá? É uma introdução. Aí ele começa a dar a opinião dele, ó. Mesmo assumindo que essas metas sociais devem coincidir com os objetivos de instituições de ensino superior, o que não é óbvio, há razões para acreditar que a política adotada pela USP não alcançará os objetivos desejados e terá implicações desastrosas para a instituição. Primeiro, porque o plano não atenta para a possibilidade de o sistema ser ludibriado, né, ser enganado. As cotas sociais mudam os incentivos do processo de admissão. Alunos do sistema privado poderão migrar para o sistema público para se beneficiar das cotas, mantendo, contudo, um esquema privado de melhor qualidade, de instrução e preparação para as provas de seleção, tá? Aí ele vai falar do segundo problema para ele, né? Essa política pode causar prejuízos a seus beneficiários. O argumento é simples: se os alunos que ganharão acesso pelas cotas são mal preparados para enfrentar as demandas dos cursos da USP, haverá taxas elevadas de desistência entre eles. Então, ele está falando aqui que o aluno ele vai encontrar dificuldades, então ele vai desistir, tá? Então, ele fala aqui, né, Richard Sandler, professor da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Encontrou evidências de que políticas similares de ação afetiva não tiveram esse efeito nos cursos de direito dos Estados Unidos. Tá? É difícil, contudo, avaliar como essa situação se daria no contexto brasileiro, em que não há padrões institucionais comuns de avaliação e de performance dos estudantes. Aí ele fala assim: a admissão de alunos despreparados pode ter impactos negativos sobre a capacidade de atrair bons estudantes e bons professores, o que prejudicaria a produção científica da instituição. É surpreendente o fato de não haver cláusulas para, a depender dos custos e benefícios, modificar ou até mesmo abandonar políticas de cotas em favor de outros mecanismos de tratamento preferencial. Não há dúvida que o Estado brasileiro deve tentar corrigir as desigualdades sociais produzidas por um legado centenário de tratamento discriminatório e de desigualdade de oportunidades. Então, ele reconhece que isso existe, que esse problema existe, tá? Pairam dúvidas, no entanto, a respeito de as cotas serem a forma mais efetiva de alcançar esses propósitos.
Poderíamos, por exemplo, cobrar mensalidade do estudante e usar o dinheiro para financiar oportunidades educacionais aos mais pobres. Infelizmente, as políticas públicas no Brasil são avaliadas mais por suas intenções do que por seus resultados. Perderá a USP, perderemos todos, tá? Então, essa é a opinião do outro argumentador, tá? Ele é contra as cotas. Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 53, ok? Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.